Olá, meus queridos seguidores, tudo bem com vocês? Você está correndo muito? Porque tem muitas coisas para fazer, tem muitas cobranças. Sim, no mundo atual, o que mais acontece? E isso gera o quê? Muita ansiedade, acaba gerando depressão, síndrome do pânico, porque as cobranças começam a aumentar cada vez mais. Se você quer saber como cuidar disso, mudar a sua vida, assiste esse vídeo. Está incrível. Eu estudei bastante, porque é algo que eu preciso também para a minha vida, estou fazendo na minha vida e está me ajudando. O tema do vídeo de hoje: melhore sua correria do dia a dia. Pessoal, neste vídeo eu vou explicar o que fazer de forma prática. Também vou dar exemplos, vou contar histórias e coisas que eu estou fazendo que está me ajudando muito. Eu garanto que vai melhorar a sua vida, vai melhorar a sua qualidade de vida, inclusive até a sua ansiedade. Então, fique até o final. Mas antes de começar, se você não é inscrito, dá uma olhadinha aí, deixe o seu joinha. O YouTube precisa do joinha para entender que esse vídeo está sendo muito bom. E compartilhe com as pessoas que você gosta. Também ajuda muito. Você está explicando as outras pessoas, ajudando. Bom, mais uma coisinha. Estou sendo patrocinada pelo grupo da Ilpar de Embalagens, que está me ajudando a melhorar cada vez mais, poder estudar e trazer novos assuntos para vocês. Tá bom? Então, vamos para o vídeo? Pessoal, você já parou para pensar que na época dos nossos avós, não tão longe assim, principalmente as mulheres, elas tinham uma vida muito mais tranquila, não é verdade? Por mais que tinham filhos, tudo era um outro tipo de vida. E hoje nós estamos sobrecarregadas, com casa, com filhos, com emprego para fora, com estudos e algo mais. Isso gera muita ansiedade. Por isso que é a doença do século, que é a ansiedade, a depressão e a síndrome do pânico. Então nós temos que tomar cuidado para que isso nos tome conta da nossa vida, nos muda a nossa vida, porque isso gera muita angústia, muita depressão, cansaço. Então, para ajudar vocês, e algo que eu estou fazendo para me ajudar também, vou começar. Primeiro é um ensinamento de Jesus. Olha que interessante. Há mais de 2000 anos atrás, mas é tão atual. Está em Lucas, capítulo 3, versículo 38. Começa assim. Jesus chegou na casa de Lázaro e Maria e Marta foram receber. Então moravam os três irmãos, Lázaro, Maria e Marta. Então foram receber ele. Quando ele entrou na casa, Maria foi logo sentando para escutar os ensinamentos dele. Enquanto isso, Marta foi para a cozinha para fazer as coisas, e todos os apóstolos estavam lá. Ela estava muito aflita e chegou no Jesus e disse assim: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe sozinha fazer o serviço? Fala com quem ela venha me ajudar. Jesus olhou para Marta e disse: Marta, Marta, tu te inquietas e te agitas por muitas coisas. Poucas coisas são importantes. Maria escolheu a melhor parte e não vai ser tirada dela. Pessoal, estudando sobre essa parte do Evangelho, nossa, foi uma lição para mim. Jesus, ele não estava criticando o trabalho de Marta. Vamos pensar, eu no lugar de Marta, tendo que cozinhar para os 12 apóstolos, mais os seus irmãos e mais Jesus, imagina. Mas Jesus estava falando que ela estava com uma agitação, uma dissipação interna, sabe? Uma ansiosidade, uma angústia. Por isso que ela ficou irritada com Maria. Então, e o que acontece na nossa vida? Como Marta tinha muitas coisas para fazer, a gente também tem muitas coisas para fazer. E a gente também tem muitas cobranças e muitas coisas a serem feitas, principalmente nós mulheres.
o que Jesus nos ensina muito bem. Que nós temos que ser Maria antes de ser Marta. Nós temos que ser antes de fazer. Mas o que é isso, Bri? Nós precisamos silenciar. Nós precisamos orar antes de fazer. Quando a gente silencia e ora primeiro, tudo na nossa vida, no nosso dia, melhora. Porque se a gente acordar e for fazendo, isso vai gerar cansaço, agitação e essa distração interna. Marta, com certeza, ela não fez o silêncio antes, ela não fez a oração. Parece simples, mas não é. Ô luta! Eu falo que é uma luta que eu estou fazendo na minha vida. Só que está valendo a pena. Como é isso, Bri? Por exemplo, o que eu faço de manhã? Antes de eu abrir as mensagens do celular, de ver as mensagens da empresa, de banco, coisas que eu tenho para fazer, eu assisto a missa, eu vou rezar, eu vou orar. Não é fácil. Tem uma mensagem, eu falo, ai meu Deus, será que é da empresa? Aí eu falo, Adriane, não. Se concentre, ora. Eu converso com Deus. Lembra que eu sempre falo para vocês? Fecha a porta do quarto. Conversa com Deus. Primeiro você se prepara. Independente do seu trabalho. Quando você entrega tudo para Deus, o que vai acontecer? As coisas vão resolver melhor, sabe? As coisas vão acontecer de uma forma mais leve, as soluções vão aparecer, porque você fez o silêncio primeiro, antes de fazer. Entende? Você entrou no seu eu, entrou Deus dentro de você nessa oração. E aí as decisões vão ser melhores. Pessoal, eu sou empresária, tem decisões tão importantes a ser tomadas, e eu estou vendo que com Deus eu estou ficando mais equilibrada, eu estou tendo as soluções melhores. Não tenha dúvida, independente do que você faz durante o seu dia, com Deus as coisas vão mudando. Então, primeiro de tudo, você silencia. E se possível, no meio do dia, para um pouco, conecte de novo para continuar. Nos dias de mais provações e dificuldades, aí sim que você tem que orar mais. Para não desesperar, para não fazer coisas que não deve, para não tomar decisões erradas. Então, essa é a solução. Você silenciar antes de fazer. Você ser antes de fazer. Ser Maria antes de ser Marta. Não que as duas estejam erradas, mas é quando você é Maria, você se transforma em uma pessoa melhor. Não tem essa ansiedade, essa dissipação tão exagerada que nós temos. E agora, para ajudar ainda mais, olha que história interessante que eu vou contar para vocês. Essa é uma história dos dias atuais. É a história de Sara. Sara, uma mulher de 45 anos, uma executiva de uma empresa sênior. Ela, como o Instagram parecia uma família dos sonhos, porque ela estava numa grande empresa, 2 filhos adolescentes maravilhosos, um companheiro amoroso, um sonho do Instagram. Ela tinha tudo, menos paz. Sim, ela era uma chefe muito conceituada. Os seus filhos eram ótimos, mas às 3 da manhã, Sara acordava todos os dias, com o seu coração batendo. Aquilo lá parecia ter saído pela boca, o seu coração, aquela respiração fumegante, e ela ficava pensando vários pensamentos. E se a próxima estruturação da empresa eles me mandarem embora? E se meus filhos não passarem numa boa faculdade? E se minha mãe piorar? E se minha mãe piorar e ela não tiver uma boa saúde? E se? No começo, era apenas umas preocupações. Pouquinhas. Depois foi aumentando. Ela não conseguia dormir mais. Às 3 da manhã, o sono dela acabava. E aquela angústia vinha, aquela ansiedade vinha. Procurou ajuda de todas as formas, mas nada parecia ajudar. Até que um dia,
ela ficou sabendo de uma sábia senhora da comunidade e ela foi procurar. Quando ela encontrou aquela senhora, ela ficou encantada. Ela viu aquele olho, uma paz, e ela mais queria, era apenas aquela paz. E ela contou tudo para aquela senhora. E a senhora disse: filha, você está lutando com a ansiedade como se fosse uma inimiga. Você está procurando consertar ela como algo que precisava ser consertado. Mas a ansiedade não é a sua inimiga, é apenas uma mensageira. Essa ansiedade, tudo isso, são coisas que veio, não é de você, não é a sua verdadeira natureza. São coisas que veio com traumas, com acontecimentos do seu dia a dia, com as suas provações que você tem que provar que tem que ser melhor, com as suas que tem que deixar tudo pronto, tem que deixar tudo perfeito, e essas cobranças exageradas faz com que você tenha isso. Mas essa não é a Sara, essa não é você. E o que fazer? O que fazer para ter essa paz que a senhora tem? Primeiro, toda vez que vem ansiedade, você fala para você: isso não é meu, essa não sou eu. Comece com isso, lembrando que a ansiedade não pertence a você, nada pertence a você. Você é como um céu azul, lá em cima, sempre céu azul, debaixo de nuvens, com tempestades, mas você é esse céu azul. Você não deixar entrar isso, não sou eu, isso não é meu. E principalmente, como eu já disse, não é como Jesus ensinou, ore, pede para Deus essa paz e essa oração. Sara começou. No começo parecia muito mecânico e logo no começo não parecia estar resolvendo. Mas ela foi firme, continuou. Toda vez que vinha a ansiedade, ela estava falando aquilo, estava orando, sempre combatendo, criticando os seus pensamentos. Essa não sou eu, isso não é meu. E algo que parecia impossível começou a se tornar realidade. Sara começou a se transformar, começou a ficar mais leve e ter uma vida mais saudável e mais feliz. Pessoal, isso que acontece com a gente. Todos nós somos um pouco de Marta, todos nós somos Sara, porque a vida atual faz com que a gente se torne assim. É muita cobrança, é muitas coisas para fazer. Tudo isso vem fazendo e não tem nada para ajudar. Por isso eu faço os meus vídeos, para ajudar você, como estou fazendo comigo. A minha vida tem um turbilhões de coisas para fazer, como a de vocês, é claro, cada um, independente da sua função, de como você trabalha. Imagine, nós mulheres assumimos muitos papéis. Então, comece hoje. Eu estou fazendo isso. Está me ajudando. É uma luta, como eu disse, de todos os dias, mas está resolvendo. Quando vem um pensamento, eu falo: Adriane, isso não é você. Isso não é meu. Não me pertence. E claro, sempre procuro silenciar e orar, respirar. Sim, não é falar para você: relaxe. Não, você aceita essa ansiedade, mas como uma mensageira, não como sua. E você fala para ela: você não é minha. São técnicas, parece simples, mas muito eficazes. E ele está me ajudando e vai ajudar vocês. Comece hoje. Comece hoje a mudar a sua vida. Sabe, foque em oração, no silêncio, foca em ser. Depois, fazer. E você vai ver sua vida mudar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva, vê se você não é inscrito. Se não for, clica aí, deixa o seu joinha. Se você quiser perguntar algo, tá? Comentar o que você quiser, vou adorar responder. Se tiver alguma dúvida, vou responder para vocês também, tá? E me siga no Instagram e no Facebook. E compartilhe este vídeo para as pessoas que você ama. Você vai ajudar elas também a ter uma vida melhor. Espero vocês até o próximo vídeo, se Deus quiser.